amados, boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Queridos, hoje eu vou falar do nível espiritual que a pessoa tem de ver anjos, de ver como Eliseu. Se você ver aqui, ó, Eliseu é 2 Reis, capítulo 6, versículo 15, diz assim, ó: tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas e cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu, Eliseu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço. Ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo e em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho nem essa cidade. Siga-me e guiar-vos-eis ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Então, amados, você vê aqui, ó, que Eliseu, ele tinha um servo, né? E logo de manhã o servo acordou e viu que tinha os inimigos estavam cercando o Eliseu. Por quê? Porque os sírios, eles não gostavam dos israelitas, e Eliseu era israelita. Então, o rei sírio enviou seu exército para capturar Eliseu, o profeta. À noite, o exército cercou a cidade onde estava Eliseu. Então, o jovem, o servo de Eliseu, acordou e viu o exército sírio. Ele perguntou a Eliseu o que deveria fazer. Eliseu disse ao jovem para não ter medo. Ele disse que o exército lutando por eles era muito maior que o exército lutando contra eles. Então, quer dizer, o exército de Deus é muito maior do que o exército inimigo. E Deus mostrou pro servo de Eliseu as carruagens de fogo, os anjos que estavam com eles, né, guardando ele. E ainda Deus ainda feriu de cegueira o exército inimigo, né? E você vê também que o exército, os anjos do bem, eles são 2 vezes a mais do que os anjos do mal. Porque se você pegar lá na Bíblia, no livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 12, versículo 3 ao 9, lá fala que uma terça parte de 3 você tira uma, fica 2. Então, uma parte dessa foi os anjos caídos, que foram lançados na terra junto com Satanás. Entendeu? Então, quer dizer, de cada 2 anjos mal, tem cada um anjo mal tem 2 anjos do bem. Entendeu? Porque foi uma terça parte, virou tudo anjo mal. E as outras 2 são anjos do bem. Então, o bem é 2 vezes maior do que o mal, que só é uma vez, entendeu? O bem é muito maior. Então, você sabe que o Satanás, ele era um anjo de luz, que ele foi jogado para a terra, porque ele queria ser igual a Deus, entendeu? Então, o que aconteceu? Se você ler aqui, ó, no livro de Hebreus 12, 22, diz assim, ó, que o Satanás, o Lúcifer, porque ele era um anjo de luz, ele escolheu se rebelar contra ele, contra Deus, né? Então, João viu essa grande maravilha no céu. E eis um dragão grande vermelho, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo, o Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Está em Apocalipse 12, versículo 3 ao 9. Uma vez que Satanás é mencionado como uma estrela que caiu ou foi lançado para a terra, Apocalipse 12, 4, diz que
um terço das estrelas foi expulso com ele. Então a conclusão é que as estrelas em Apocalipse referem-se a anjos caídos. Ou seja, um terço das hostes celestiais, se o número de um terço for de fato exato, que garantia ele é? 2/3 dos anjos ainda estão ao lado de Deus, e para os seguidores de Cristo, eles também estão do nosso lado. Então você vê como aconteceu com Eliseu. Por isso que Eliseu fala, mais são os que estão com a gente do que os que estão com ele. Porque os anjos do bem é 2 vezes maior do que os anjos do mal. O anjo do mal é só uma parte, e os anjos do bem é 2 partes. Quer dizer, apenas de 3 partes, uma parte só virou anjo do mal, e as outras 2, anjo do bem. Então o bem é maior 2 vezes do que o mal. Por isso que a gente sempre fala, quando está passando por tribulação, fala assim, maior é o que está conosco, né? Que é Deus, são os anjos do bem, os anjos de luz, os anjos que estão a proteger as pessoas que são de Deus, né? Os filhos de Deus. Então, amados, fica com Deus, uma boa noite, Deus abençoe.